Voltamos ao programa, agora sim com a pergunta 4, agora sim a pergunta sobre as fake news. Né? Nessa guerra de narrativas, a versão que tem mostrado mais tração nas redes sociais é aquela que apela à russofobia, né? Que nós já falamos aqui, que o apagão teria sido causado por um ataque cibernético patrocinado pela Rússia, né? Isso continua sendo muito difundido, essa versão, mesmo depois dos desmentidos dos governos de Portugal e Espanha, que disseram que não houve ataque cibernético. Mesmo assim, essa versão continua bombando nos WhatsApps e nos Telegrams da vida, ou pelo menos no WhatsApp e no Telegram da Espanha e de Portugal. Enfim, essas fake news podem afetar as investigações e, pior, podem ter efeitos políticos? Quem começa respondendo é a Rita Coitinho. Ô, Vitor, eu acho que as investigações, as fake news não afetam, né? Talvez elas afetem aquilo que os governos precisam responder, né? Em relação ao clamor público. Então, se sai, por exemplo, um boato de ataque cibernético, os governos vão ter que responder que não foi um ataque cibernético, né? E talvez até provar isso de alguma maneira. Então, nesse sentido, as fake news acabam atrapalhando um pouco ou criando necessidade de respostas. Mas o que é fundamental é que elas afetam o comportamento político das pessoas, né? Afetam a escolha do voto, afetam eventualmente apoios aí a determinados movimentos. Então, a ter sido usado, por exemplo, o ataque para reforçar o apoio a políticas anti-Rússia, né? Que a gente mencionou no início do programa. A ideia de que a Rússia está atacando a Ucrânia e está afetando o fornecimento de gás para a Europa, e a culpa é da Rússia. Então, é mais um motivo, né, segundo essa narrativa, para que a Europa se unifique e apoie a Ucrânia com mais armas, com efetivos militares, com isso e aquilo, como está propondo aí o grupo dos dispostos, né, que é um grupo reunido aí de lideranças europeias que estão dispostos a dar continuidade, a dar apoio à continuidade do conflito. Então, dependendo do nível de circulação dessa informação falsa, de que a falta de luz está ligada à interrupção do fornecimento de energia da Rússia por culpa da Rússia, né? Isso pode ter efeitos, sim, pode ter efeitos, inclusive, no voto lá nas eleições portuguesas, pode ter efeitos um pouco mais adiante. A questão, por exemplo, também é do ataque direto às energias de fonte renovável. Até tem um comentário aqui muito interessante de um espectador que está falando: quando há muitos modais de energia, tem mais instabilidade, né? Essa é uma informação relevante que ele está apresentando aqui no chat e que é verdadeira. Os estudos todos que eu li hoje para me preparar para o programa apontam para esse problema. Quando você tem muitas fontes de energia e uma transmissão unificada, a chance de dar problema é maior. Mas isso significa que os países devem abandonar a busca de energias renováveis? Não. Isso significa que os governos, que os estados precisam fazer investimentos maiores e mais vultuosos na construção de infraestrutura capaz, né, de dar as respostas necessárias a uma transição, né, de energia que é necessária para o futuro da humanidade. Mas aí a entrada de informações equivocadas, de fla-flu, não, a culpa é da energia renovável, então não vamos mais investir, isso aí de fato afeta a opinião pública e afeta também as escolhas de governos que estão na corda bamba e que precisam ficar o tempo todo dando respostas à opinião pública, né? Governos às vezes tomam algumas medidas para responder à opinião pública, eventualmente são medidas que são impensadas ou são medidas que não são eficazes, apenas para dizer que estão obedecendo ao clamor do público. Então, de fato, as fake news têm esse efeito ruim para a conjuntura de qualquer país. Obrigado, Rita. Enquanto o Genuíno não volta ali de atender a sua visita, eu passo a palavra para Suzana Botar. Olha, essa guerra de narrativas, ela, enfim, já faz parte do nosso cotidiano, assim, né? A gente vê que isso acontece, tem essa disputa nas redes, sai uma informação ali, sai outra informação ali. Então, acho que, enfim, isso acontece. E principalmente porque foi como eu comentei aqui. O governo não sabe o que aconteceu, né? Isso dependeu de uma informação das empresas
sobre a origem desse apagão, que vamos reiterar aqui, ninguém sabe ainda o que aconteceu. Inclusive, eu já vi algumas notícias dizendo que a suposta causa por razões climáticas já está praticamente descartada, porque essa falta de estabilidade no sistema seria causada por os casos de mau tempo, só que não teve nenhuma registro de problema de tempestade, de coisa do gênero, então não foi exatamente um problema climático, entendeu? Ainda as pessoas não sabem o que aconteceu. O que a gente sabe é que já foi descartada essa hipótese de que teria sido um ataque russo, né? E assim, aí nesse momento a gente vê, né? Por que essa notícia circulou? É só por causa das redes sociais? É só por causa das fake news? Não é, porque a causa disso, a raiz, é a própria União Europeia, porque quem está há 2, 3 anos alimentando um discurso conspiracionista de que a Rússia quer invadir a Europa, de que a Rússia está fazendo aquilo, eles aderem a um discurso conspiracionista sem prova nenhuma de nada, da mesma forma que aquele discurso maluco, sem pé nem cabeça, de que o Putin interviu nas eleições de 2016 para favorecer o Trump, o tal do Russia Gate, que foi o maior caô também, assim, que já existiu na face da Terra, e tudo isso foi reproduzido pela grande imprensa, dita profissional, né? Isso foi reproduzido pelo establishment do Partido Democrata. Então, assim, eu acho muito... Assim, aquele meme, eu só acho engraçado, que é isso, assim, né? Muito se fala sobre fake news, as pessoas não sabem discernir informações, as pessoas não confiam mais na imprensa, nos governos. Mas é óbvio, eles são fontes de informações falsas também, entendeu? Eles criam narrativas que depois se confirmam falsas, e é óbvio que as pessoas perdem a confiança no governo e perdem a confiança na grande imprensa também. Essa questão do ataque cibernético russo, isso não foi só nas redes sociais, tá, gente? Esse ataque, esse suposto ataque cibernético russo, isso circulou, passou na televisão, nas TVs portuguesas e espanholas, está passando na grande imprensa na Europa. Então, eles são responsáveis também pela difusão dessas notícias falsas. Isso não é só culpa não dá para jogar só nas redes sociais para querer ficar tampando e censurando as pessoas nas redes sociais. A dita imprensa profissional é campeã em circular informações falsas também. Obrigado, Suzana. E é verdade. A gente fala redes sociais, foi bem frisado pela Suzana por isso. A gente fala de redes sociais, mas os grandes meios de comunicação, infelizmente, têm grande participação nessa difusão de fake news. E quero aproveitar para ler aqui o comentário que a Rita enfatizou na resposta dela, que é do Apps, né? É o perfil que fez o comentário. Ele ou ela diz: o sistema multimodal de energia tem uma previsibilidade bem mais baixa, ainda que em tempos de emergência climática. Quanto mais multimodal, mais sensível. Esse é o comentário aqui do Apps, muito bem frisado aqui. E agora nós temos o Genuíno de volta. Genuíno, se você quiser, eu repito a pergunta aqui para você. Não, eu vou responder. Eu estava acompanhando. Perfeito. Então, essa narrativa, primeiro, é para esconder a falência da governabilidade da União Europeia e dos governos que entregam a União Europeia. Olhem bem, as agências reguladoras foram capturadas pelo mercado. É um absurdo você ter um apagão na proporção do que houve e os governos ficarem especulando, ficarem fazendo conspiração. Quer dizer, os serviços prestados pela iniciativa privada, atendendo às leis do capital e não às necessidades da população, vem um desastre e eles procuram tirar o corpo de fora, incentivando narrativas, incentivando conspirações. Isso que aparece nas redes, é claro que isso acaba indiretamente favorecendo os governos. Eu acho que o poder público tem que ser restabelecido. O poder público tem que ser recolocado. A política tem que voltar ao seu trono. Esse é o debate que nós temos que fazer. A ditadura do mercado, a ditadura da acumulação,
a falta de controle, a falta de fiscalização, a falta de prevenção, a falta de regulamentação, isso mostra que a ditadura do mercado leva a sociedade, leva os seres humanos ao caos, ao medo, ao salve quem puder. Essa é a discussão que nós temos que fazer ao avaliar essas narrativas. Do meu modo de entender, especular, porque eles construíram um modelo que está falindo. Esse modelo nasceu no início do século XXI. Repito, o auge das privatizações, o auge do mercado, o auge do Estado mínimo, o auge da globalização, o auge das agências reguladoras, tudo isso. E isso está decadente, isso está caindo. Foi assim na Covid, foi assim no furacão, foi assim nas enchentes, e está sendo agora no apagão. Eu acho que esse é o debate sobre o papel do poder público, o papel do Estado, o papel de mudar a legislação. Claro, e se não houver uma articulação multilateral, se não houver um debate que envolve governos, que envolve pensamento de esquerda, partido de esquerda, nós vamos ficar apenas lamentando e sendo comentarista do caos. Portanto, eu acho que a gente não pode entrar nessas narrativas facciosas, especulativas, que é para tirar o corpo de fora. Nós temos que mostrar que a falência do modelo, a falência da gestão que gerou a ditadura do